We are living a yellow submarine. Gostaram da minha camisa amarelo girassol para comemorar a primavera que chega? Muito bem, vamos falar sobre conhecimento, aprendizagem, mente e coração, sabedoria, essas coisas. E o que é conhecimento? Bom, a mente funciona acumulando memórias. E o coração vive de momento em momento. Ele não tem uma sacola, ele não tem gavetas, ele não acumula nada. É diferente o processo do coração. Mas essas palavras, coração, a gente pode trocar por aprendizado. Aprendizado versus conhecimento. Conhecimento é departamento da mente, do raciocínio, do intelecto, da memória, do cérebro. Já o coração fala de aprendizado. Vamos entortar as coisas nesse vídeo. A gente entende normalmente que a mente aprende e esse aprendizado guarda as memórias, o conhecimento, acumula, adiciona cada vez mais conhecimento das nossas gavetas para que a gente possa usar esse conhecimento nos problemas práticos do dia a dia ou nos problemas teóricos da academia. Imagina que você chegou no mundo hoje zerado, não tem conhecimento de nada, nunca leu um livro sequer, nunca ninguém te ensinou nenhum versículo da Bíblia, nada, absolutamente nada, você não tem religião, nem conhecimento de nada, você não sabe nada sobre o futuro do país. Você não sabe o que seria melhor para ninguém, nem para você mesmo. E aí você é incumbido de aprender a si mesmo. Quem é você? O que você vai responder? Sem conhecimento nenhum. Não existe igreja nenhuma, nem partido nenhum, nem grupo nenhum que possa lhe ajudar. Você não entende nada. Seria um longo processo de acúmulo de informações, mas estão pedindo de alguma maneira que você responda a isso logo, depressa. Bom, essa imaginação me leva a acreditar que você, que eu, que qualquer um que estivesse nessa situação, teria que responder com uma mente infantil. Uma mente infantil, ou seja, uma mente principiante. O ABC da filosofia. Como é que isso começa? Provavelmente você teria que criar um Deus à sua imagem e semelhança. Eu me lembro quando eu era criança, eu não fazia ideia do que eram signos. Eles diziam que era do signo de Virgem, porque eu nasci em setembro. Só que eu me lembro até hoje que eu teimava que eu era do signo do sapo. Eu era do signo de sapo. Eu gostava de sapos, eles eram engraçados. E eu era do signo de sapo. Eu não sei se existe isso no calendário chinês ou em algum outro calendário, algum outro conhecimento. Bom, eu não tinha nenhum conhecimento, então eu respondi dessa forma. Percebe? Uma forma mais infantil para o intelecto, mas talvez uma forma muito sábia para uma criança, para o coração, para a inocência. Esse departamento da inocência, ele é um departamento criativo, ele está momento a momento conectado com a vida. Essa era a resposta que eu daria. De que signo você é? De sapo. Eu sou da religião dos sapos. Eu acho que o mundo deveria ser um sapo. Conhecimento técnico é uma coisa. É como se fosse a cultura do nome Cultura Zen. Aliás, mais sobre Cultura Zen, links na descrição. Educação, da cultura, da saúde mental, do autoconhecimento, do bate-papo, do show, da música, livro, literatura, etc. Só que o conhecimento técnico, ele ajuda um departamento da evolução humana, mas ele não é capaz de trazer esta felicidade criativa.
esse momento a momento sempre inocente, sempre feliz, sempre alegre, de bem com a vida. É exatamente uma felicidade criativa. Quando você está deprimido ou ansioso, quando você quer conversar a respeito de seus problemas, para tentar encontrar uma solução, a solução é felicidade criativa. A felicidade criativa é viver com o coração. É o deixar desconectado de você, daquilo que você pensa que você é, deixar justamente os pensamentos de lado, o acervo psicológico, o apego psicológico aos pensamentos e passar a viver de uma maneira mais vazia de conhecimento. Pode ser que você volta pra me ver, o coração falando com a mente. Aqui na minha cidadezinha do interior, pode ser que você pare de girar e girar, sem ter onde chegar e se volte para dentro um dia. Vou deixar esta canção aqui na descrição também, o meu disco, os clipes, as animações, o filme, os livros, os cursos, o bate-papo que a gente pode ter um dia, quem sabe, não é? Pois bem, o intelecto, o raciocínio, a memória, o conhecimento não libertam o homem do sofrimento. Só o coração. Só viver com o coração. O intelecto, a cultura, é uma parte daquilo que nós somos. Uma parte não pode responder pelo todo. O todo se encontra mais presente enquanto mais profundos formos. E o intelecto é uma coisa superficial. Por quê? Lembra que quando você estava vazio, você não tinha nenhum intelecto, nenhum conhecimento? Você estava simplesmente à mercê, não é? À mercê dos outros, dos outros cérebros, do intelecto, da cultura humana que já envolve o planeta. E você estava numa situação de muito risco. Você precisaria juntar muito conhecimento para poder se desenvolver, se proteger neste mundo intelectual que a gente construiu. É, obviamente, uma esfera perigosa, separada, não amável. Por isso a gente diz que o intelecto é frio. O intelecto ele necessita dele mesmo. E ele necessita de preparação. E veja só, voltamos lá. Eu era do signo de Sapo, mas aí me disseram que não existe esse signo. Eu tive que abandonar o meu bichinho favorito e ser de um outro signo. Aprendi um outro signo, uma outra religião, uma outra doutrina. Ah, eu também desenhava o mapa da minha cidade. Uma vez eu desenhei que a minha cidade era o país inteiro. Eu disse que aquele desenho do Brasil seria toda a minha cidade. Mais uma falta de instrução e de conhecimento, mas no meu mundo, aquilo era a minha cidade. Perceba que, para a criança em si, o conhecimento não faz diferença nenhuma, mas ele é muito útil no dia a dia da cultura humana. Mas aquela parte infantil e inocente, ela ainda existe dentro de nós. Ou você acha que você está apontando para Deus, sabendo exatamente de que desenho ele é, de qual contorno ele tem, de qual dimensão ele tem? Ou você realmente acha que a sua ideologia política é exatamente aquilo que você vê no papel, no seu desenho, no seu mapa? Eu quero que você entenda que você é muito mais do que seu intelecto. Você ainda tem um departamento dentro de você completamente inocente, feliz e criativo. Porque a vida, ela só acontece de verdade nesse âmbito
profundo de felicidade e de criatividade. O intelecto lhe responde à memória. Ele é o mundo todo feito de memórias. Mais uma vez, é útil para a sociedade humana? É útil para a humanidade como um todo? Sim. Mas não é o todo daquilo que nós somos. E a sociedade se desenvolveu ao longo dos anos, dos séculos, toda em torno da memória e da cultura, do pensamento, do conhecimento. E aquele departamento mais profundo, mais coração, mais meditação, foi esquecido. Isso é um problema. Eu acho que isso é o problema. O problema. O intelecto vai querer resolver os problemas, não é? Você, nesse processo todo de escolha, eu não sei se eu sou sapo ou se eu sou virginiano. Se eu sou brasileiro, americano, progressista ou conservador, eu não sei. Quem sabe se eu escolher o centrão. O centrão. Mas lá pelas tantas... não, eu era jovem, eu era comunista. Agora eu sou adulto, eu sou mais conservador. Quem sabe eu sou centrão. É muito perigoso isso tudo. Quem sabe eu seja um pleiadiano. Percebe que o intelecto, o exercício do cérebro humano de aprendizagem cerebral é dar likes ou dislikes, né? Ir escolhendo ao longo da vida uma coisa ou outra. Aquilo que lhe dá um prazer a mais. Então, isso é infantil. Parece que isso é o exercício da grande maturidade, da grande dignidade humana, da grande razão. Mas o pessoal da cultura zen diz que não. Uma mente simples é muito mais inteligente, requer-se muita inteligência e muito autoconhecimento para desenvolver a qualidade do coração dentro de nós e de vivermos momento a momento. O que significa livres. Livres de A, B, C e D. Livres. O conhecimento ainda existe, ele está ali, ele é conhecível, compreensível, mas existe liberdade do conhecimento. Existe inteligência de verdade, do coração. Quando você tem autoconhecimento, quando você sabe o que é o coração, o amor. Já falei disso em outros vídeos aqui do canal. O professor Krishnamurti, de Cultura Zen, ele chamava de sentimento puro o coração. Sentimento puro, essa dimensão não intelectual dentro de nós. O intelecto e o sentimento puro, a cabeça e o coração, estão sempre em conflito. Porque o intelecto toma conta de tudo. Ele rouba a cena dentro de nós, às vezes para o resto da nossa vida. Quando ele se instala, você simplesmente passa a vida sem jamais retornar à cidadezinha do interior do seu coração. Porque o intelecto ele é um exercício muito ativo e ele se junta com o ego e com o eu psicológico e ele cria uma camada muito grossa, muito dura de eu. Eu sei de tudo. Eu sei. Eu tenho conhecimento. Veja só como eu sou rápido. Resolvo todos os debates. Eu sou um grande refutador. O intelecto investiga, ele analisa, ele escolhe que partido, que igreja, que religião, que livro, que palavras, que coisas eu vou ser, que coisas eu vou somar para o meu grande acervo de eu. E quando a gente escolhe, a gente se compromete. Quando a gente se compromete com uma escolha, a gente está preso. Preso no intelecto, preso na mente, preso na memória, no pensamento, no conhecimento. Isso, para Krishnamurti e todos os professores de cultura zen, não é aprendizagem. Aprendizagem não é viver a partir da memória, é viver a partir do coração. Aprendizagem. Momento a momento. Isso que dizem lá os taoístas, o caminho do meio, o seguir, só existe o caminhar, passo a passo, sempre caminhando. Tudo que já foi caminhado está memorizado? Sim, está. É factual. Mas o caminhar continua e nunca se sabe com o que vai se deparar. É preciso estar sempre caminhando.
não com uma mochila. Porque se você for acumulando tudo, você não vai conseguir mais caminhar. Nossa, que coisa simples demais que ficou, né? Mas acho que deu para entender. Tá, mas e daí? Qual é o perigo? Qual é a grande perda de se viver apenas no intelecto? Se o mundo é intelectual, o mundo precisa desse conhecimento. Se todo o progresso humano se faz de conhecimento e de intelecto, o que que eu quero saber com o coração? Não é assim? Boa parte das pessoas realmente pensa assim: o que que eu quero o quê com esse papo, né? Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero viver nesse mundo, viver muito bem, adquirir todo o conhecimento que eu preciso para me dar bem. Não é? Esse papo de coração, isso é passado, isso não é necessário. Então, qual é a necessidade? Qual é o perigo que eu tenho de viver com o intelecto somente? Basicamente, é aquela coisa de dualismo e de monismo. Dualismo, eu e o mundo, e o monismo, eu e o mundo como um todo. Essa é a diferença, aliás, da cultura Zen para as grandes religiões abraâmicas ou o grande consenso atual sobre intelectual. Eu estou no mundo. Eu preciso revolucionar o mundo, eu preciso me adaptar ao mundo, ou fazê-lo com que ele se adapte a mim, eu preciso desse jogo de debates de ideias, eu preciso me dar bem, eu preciso conhecimento, eu preciso me preparar, eu preciso acertar as minhas escolhas, porque o mundo é meu inimigo, eu vou ser destruído, se eu não juntar bastante conhecimento, eu vou me dar mal, eu vou passar fome, etc, etc. Eu preciso votar bem, imagina só se tem cabimento votar bem. Eu preciso escolher bem, eu preciso conhecimento, eu preciso... Você vive uma ansiedade completamente descabida, desnecessária e perigosa. E a gente construiu uma sociedade todinha de cabeças perigosamente ansiosas e deprimidas. É isso. É por isso que é interessante você se voltar ao coração para você descobrir outra forma de viver. Uma forma de viver que não é uma escolha, é um retorno para casa, é um entendimento da essência. Qual é a essência? Que você é o mundo. Você não precisa ter medo daquilo tudo que o intelecto, que o conhecimento construiu ao seu redor. Uma vez que você sabe a sua verdadeira natureza, o todo é maior que a parte. Se você viver no intelecto, você vai estar ansioso, achando que você está todo ansioso, mas tem uma parte sua que você ainda nem conheceu ou esqueceu. Esse é o problema. Você não vai resolver a sua ansiedade no mundo do pensamento. Você tem que retornar ao coração. É isso. Eu não consigo explicar de uma maneira mais importante ou mais grandiosa. É simples assim. Quem já sacou, está sacando, está voltando ao coração. Quem não sacou, não sei. O mundo está aí como está, não é? O intelecto, o conhecimento, a cultura, esse departamento por si só, ele faz você se sentir não completo. Ou seja, desprovido de segurança. O cérebro é um órgão que busca segurança. Desde os tempos da selva, ele acha que está cercado de predadores. Então ele tem uma natureza já neurótica, paranoica. Mas o ser humano consegue adentrar o espiritual, o coração, o não dualismo, a percepção mais profunda sobre quem ele é nesse mundo. Isso muda tudo. É aquela coisa de viver com medo ou viver com amor. Na mente você vive com medo. Se você está no coração, você vive com amor. Você usa a mente. E não vice-versa, a mente te usa. Então aprender é uma coisa viva. É um processo do coração, do sentimento puro, da inocência. E uma mente inocente é a mente mais madura que existe. Como uma fruta no pé. A flor foi fecundada, olha só, flor de girassol. Então ela está começando a acumular
substâncias para criar a polpa. No momento em que está tudo muito acumulado, denso, tenso, ela cai do pé. Ela precisa se nutrir daquela polpa toda para que o mistério dentro da semente possa acontecer de novo. Você tem uma semente dentro desta polpa toda de conhecimento. Você precisa se desprender disso, usar isso para o crescimento de sua semente, do seu sentimento. Semente, sentimento, tem a ver, né? Quem sabe tem a ver até etimologicamente. Mas é isso. Olha só, mais uma grande metáfora inocente. Por isso as metáforas mais sábias, elas são muito bobas. As metáforas zen, os contos zen são muito abstratos, porque eles têm mais a ver com o coração. Como é que eu sei quando eu entrei no meu coração de novo, quando eu voltei para minha cidadezinha do interior, ou pelo menos que eu acertei o caminho para o meu interior? Você não se prende mais ao acumulado, ao conhecimento. Você é capaz, você tem uma segurança muito incrível e inexplicável de dizer: dane-se fulano, ciclano, beltrano. Eu sou eu. Eu sigo o meu caminho só, sigo o meu caminho só. Só existe o caminhar, o caminho do meio. Você está em direção à sua essência. Essa canção é A Menina dos Florais, também vou deixar aqui na descrição. Na verdade, o disco Dunas de Algodão, todo ele é cultura zen em forma de música, está aqui na descrição. Junto com os outros produtos da Mantra Cultural. Ajude este canal, ajude este artista independente. Aliás, quando é que o público brasileiro, o público mundial vai entender que o mundo do Spotify, das visualizações, das grandes estrelas, é tudo bobagem? Tudo lixo. É o lixo do intelectualismo, o lixo do acúmulo, do faz de conta. A gente precisa retornar ao coração também neste processo social. Vamos curtir uns shows de artistas verdadeiros aí da sua região. E contrata o Leandro Zen também. A gente precisa uma ação consciente e inteligente para esse caminho. Cultura Zen não é só papo, é ação. Coração não é só poesia, é ação inteligente. O amor é a maior inteligência possível. E há de resolver o mundo. Somente ele. Com consciência, com inteligência. Aliás, amor não existe sem inteligência. É bobagem dizer amor com inteligência. E aí que tá, o seu intelecto, o nosso conhecimento acumulado e a nossa resposta à vida só com base nisso, isso não é inteligência. Parece que é? Parece, mas não é. É? E essas guerras todas aí, essa violência toda, essa desarmonia, isso não é inteligência. Então é isso. A mente inocente é a mente mais madura do mundo. Até o próximo vídeo.